Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Este é o programa As Festas de Israel. Nós estamos falando diretamente de Portugal para a TV Manaim e nós estamos retratando essas festas que são festas do povo de Israel e que têm uma aplicação profética para a vida da igreja. Ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo, a quem eu saúdo. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gerson, juntos novamente. Isso. A paz do Senhor aos ouvintes do TV Manaim. Que Deus nos abençoe nesse novo assunto. Amém, pastor Ricardo e queridos ouvintes e telespectadores da TV Manaim. Nós falamos nos programas anteriores sobre 4 festas, que foram as festas da primavera. Fazendo uma rápida recordação, falamos sobre a Páscoa, pães asmos, primícias e a festa de Pentecostes. Todas elas são chamadas as festas da primavera. E agora nós vamos entrar nas festas do outono, no mês de Tisrei, no 7º mês. E a primeira festa do outono é a festa das trombetas, também conhecida como Yom Teruah ou Rosh Hashanah. E o significado para Israel é o anúncio de um novo ano, é o início de um novo ano e fala também do arrependimento. Eu quero ler com os irmãos o texto que está em Levítico 23, de 23 até o 25, que diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vamos falar um pouquinho da parte histórica, meus irmãos, os nomes e os significados. Porque Yom Teruah, no hebraico, significa o dia do toque, dia do alarido, dia da trombeta. E Rosh Hashanah é a cabeça do ano, é o início do ano novo civil no calendário judaico. Então esse nome Teruah significa o som de um alarido, é como se fosse um clamor, um chamado do povo à atenção. E eles usavam o shofar, né? Os irmãos conhecem aquele chifre de carneiro que tinha diversos significados, esses toques, né? O chamado para a guerra, um alerta, o anúncio da chegada do rei, uma convocação solene. E essa festa era celebrada no dia 1º do 7º mês, também chamado mês de Tisrei, ou de Tisri, conforme algumas pronúncias do hebraico, que corresponde ao nosso setembro e outubro. A aplicação profética da igreja, eu vou passar para o pastor Ricardo, ele pode falar um pouquinho sobre esse assunto. Pastor Ricardo. Tudo bem, pastor Gerson. A quarta trombeta, a quarta festa que vimos no programa anterior, é a festa do Pentecostes, né? Isso. Podemos perguntar, o Pentecostes da igreja está chegando ao fim? Fica uma pergunta para os irmãos, né? E vamos recordar que a festa do Pentecostes era a quarta festa e a última festa da primavera, como você bem disse no início. No dia 6 do 3º mês, e as 3 últimas festas se davam no 7º mês, que são chamadas das festas do outono, já foi mencionada, né? São elas a trombeta, e também no dia 1º, dia da expiação e tabernáculo. Isso. Na festa das trombetas, o toque das trombetas era um anúncio de que o dia da expiação estava próximo, era o dia em que o povo iria se apresentar diante de Deus. Exatamente. Muito importante, né? Era representante para a igreja, representava para a igreja a sua expiação, ou seja, o arrebatamento da igreja. Então, aquele momento de apresentar-se diante do rei, profeticamente para nós, a igreja que em breve vai se apresentar, quando chamada diante do seu rei. Seriam os avisos, né, para esse glorioso dia. Exatamente, exatamente. Então, a festa das trombetas, o toque das trombetas era o anúncio do que o dia da expiação estava próximo. Isso mesmo. E o dia da volta de Jesus, né, dessa última expiação, podemos usar essa expressão,
está muito perto, né? Então a igreja, por isso, voltando lá na festa do Pentecostes, por isso que a igreja jamais pode se apartar do Pentecostes, né? Ela tem que ter continuar dentro da sua história, cheia do Espírito Santo, né? Exatamente. E preparada para esse dia glorioso, né, pastor Gerson? Então, profeticamente, pastor Ricardo, isso se aplica à igreja. Por que nós podemos dizer isso? Por que se aplica à igreja? Porque o Senhor Jesus falou a respeito disso lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 diz: "E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos." Não é verdade? E desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando nós observamos que Paulo fala isso também, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 52, ele fala a respeito da trombeta. Ele diz: "No momento, num abrir e fechar de olhos", vejam, é num átomo de tempo, né? "Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados." Que coisa maravilhosa, porque nós seremos transformados em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E a igreja, como nós falamos no programa anterior, a igreja discerne os sinais como sendo marcadores proféticos que prepara a igreja, né? Esses marcadores preparam a igreja para o dia do arrebatamento. Então nós cremos que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E a última trombeta vai tocar, né? Então nós queremos abordar, pastor Ricardo, os toques das trombetas que estão lá em Apocalipse capítulo 8. Sim, nós vamos abordar aqui, mas posso fazer um comentário breve aqui, claro, pastor Gerson? Com certeza. Interessante dentro do que você falou do tempo, né? Num piscar de olhos, o texto que foi lemos aqui, num abrir e fechar de olhos. Isso mostra que a igreja ela tem que estar preparada, porque não vai dar tempo, é como você fez aí no estalo, né? O tempo é muito rápido. É um átomo, né? É um átomo de um tempo, uma né? fração uma fração de segundo. Quer dizer, não vai dar tempo para aquele dia você ajoelhar. E eu sempre digo o seguinte: a trombeta, quando ela soar para arrebatar a igreja, ela não vai começar a tocar na segunda-feira de manhã e vai terminar na sexta-feira à noite, não. Ela vai ser num piscar de olhos. Então a igreja deve estar preparada para esse momento. Então, detalhe. É muito interessante isso que você disse, porque isso nos leva, meus irmãos, a uma vigilância diante dos marcadores proféticos que aí estão. São muitos assuntos, né? Eu gostaria de dizer, o texto mostra, quando nós nos referimos ao capítulo 8 do Apocalipse, o texto mostra uma ocorrência dramática na eternidade. É como uma intervenção divina no tempo do homem e no próprio tempo de Deus, que marcaria, meus irmãos, o início de eventos, de mudanças e transformações naquilo que nós chamamos da obra criadora, que é a natureza. Ou seja, foi um momento tão solene. Quando você lê Apocalipse capítulo 8, no início, nos 4 primeiros versos, você vê que Deus está, naquele momento solene na eternidade, estabelecendo avisos e juízos que Deus mandaria para a terra, que permitiria que esses sinais mostrassem o governo de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas e, mais ainda, a proximidade do fim dos tempos, a proximidade do arrebatamento da igreja e de outros sinais que viriam e que estão descritos no próprio capítulo 8 e no capítulo 9 do Apocalipse. Então, nós observamos que o texto mostra a igreja orando e Deus envia o anjo, né, para encher o fogo do altar e derramar sobre a terra. Esse fogo tem um significado. Qual é o significado? O batismo com o Espírito Santo, o preparo da igreja para o dia do arrebatamento. Então,
pastor Ricardo, além de preparar para o arrebatamento, preparar a igreja para a evangelização, para sair ao mundo e para dizer que Jesus está vivo. Isso lá no começo da igreja. E hoje que Jesus está vivo. Glória a Deus. E vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então, eu gostaria que você abordasse em resumo, né? Exatamente. Talvez a gente não tenha tempo de abordar trombeta por trombeta em detalhes, mas você poderia falar um pouquinho para nós e para os ouvintes? Perfeitamente. Até nós recomendamos aos nossos irmãos que entrem no link que estará disponível na tela dos irmãos, porque nesse link você vai encontrar detalhes profundos sobre as trombetas, sobre este assunto mencionado aqui, e ali também uma palavra muito profunda que o senhor deu ao pastor Gedeuti. Os irmãos então entrem nesse link, né, e os irmãos vão ver com detalhes. Mas a primeira trombeta, que está lá no capítulo 8, do verso 6 a 12, a palavra diz assim que foi queimada a terça parte de toda a erva verde. E os efeitos, lembramos aos irmãos que os efeitos das trombetas são cumulativos. Então uma tocou, mas a segunda tocou, mas o efeito da primeira está na segunda, porque os seus efeitos são cumulativos. Então, a palavra diz que foi queimada a terça parte de toda a erva verde. Isso aqui não é novidade para ninguém. Eu pergunto aos irmãos aqui, os nossos queridos ouvintes da rádio, da TV Manaim, essa trombeta já tocou? Já tocou. Os irmãos estão cientes disso, né? Em função da degradação do verde, né? A segunda trombeta é a morte da terça parte da vida marinha. Isso já foi comprovado cientificamente. E aqui na segunda trombeta, o juízo é isso. O seu efeito é cumulativo, né? E a terceira trombeta fala da contaminação de 1/3 das águas. As águas se tornaram amargas. Eu pergunto aqui os nossos queridos amigos e irmãos que estão conectados conosco aqui na TV Manaim, você pode chegar no rio da sua cidade e com um copo pegar uma água ali sem ser tratado e beber? Você pode até fazer isso, mas o risco que você está correndo de morrer é altíssimo. Por quê? Porque 1/3 das águas estão contaminadas, os efeitos são cumulativos, né? A palavra fala 33%, mas cada vez que o seu tempo vai passando, isso aumenta essa degradação ambiental tão terrível, né? Hoje, quantas doenças, né, pastor Gerson, o homem adquire bebendo as águas, que são águas consideradas até tratadas, mesmo assim o mal. Então essa trombeta, que é a terceira trombeta, também já se cumpriu. Exatamente. Né? Dentro desse exemplo que nós demos aqui. E as nascentes, hoje não existe praticamente nascente limpa, não é verdade? Hoje em dia nós observamos que o toque dessas 3 trombetas, e o pastor Ricardo está falando a respeito do capítulo 8, a partir do verso 7, né? Os anjos começam a tocar a primeira, a segunda e a terceira trombetas. E no verso 12 nós observamos o 4º anjo tocou a trombeta. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu queria reforçar aos irmãos, que os irmãos e telespectadores da TV Manaim vejam o programa Trombetas e Festas, porque lá tem detalhes sobre cada trombeta. E o link está disponível, e né? O link aí na está tela para os irmãos. Disponível na tela. E além dessa parte do capítulo 8, há uma comparação com Mateus capítulo 24, alguns sinais proféticos que apontam para o momento profético que nós estamos vivendo. Além dessa primeira parte no programa Trombetas e Festas, como o pastor Ricardo disse, eu queria dar uma ênfase, há uma mensagem muito atual do pastor Gedeuti sobre esse momento que a igreja está vivendo e uma advertência do Espírito Santo. Então, não perca, não deixe de assistir. Aqui nesse programa nós estamos fazendo só uma abordagem muito superficial sobre cada trombeta devido ao nosso tempo, mas recomendamos. Então, pastor Ricardo, podemos falar um pouco da 4ª trombeta? Por gentileza, fique à vontade, pastor. O toque da 4ª trombeta evidencia o momento do arrebatamento
da igreja. Então vamos ler o versículo, diz assim, Apocalipse 8:12, e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, os irmãos observam que essa quarta trombeta evidencia o momento do arrebatamento da igreja. Essa trombeta ainda não tocou. E se nós analisarmos a profecia do Senhor Jesus, quando ele diz, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, isso está lá em Mateus, capítulo 24, verso 31. Novamente o apóstolo Paulo, se refere a esse momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, nós observamos que a última trombeta, para nós, no nosso entendimento desse texto, é que a última trombeta será a quarta trombeta. E ao ressoar a quarta trombeta, será o momento glorioso do arrebatamento. Então, meus irmãos, observem pelo texto que não deixa claro, que nos deixa claro que essa trombeta ainda não tocou, mas ela irá tocar. Então, quando nós olhamos isso, o que nós entendemos? Que Jesus está às portas. Jesus está às portas. Então, eu passo a palavra para o pastor Ricardo para ele falar alguma coisa sobre esse momento, esse versículo que lemos, Mateus 24, de 29 a 31, pastor Ricardo. Diz assim o texto, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, aquilo que você falou, pastor Gerson, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então a gente observa, um paralelismo entre esse texto, essa profecia do Senhor Jesus em Mateus 24, de 29 a 31, com o texto da quarta trombeta. Então nós observamos, insistimos nisso, meus irmãos, para dizer que a quarta trombeta, para nós, nessa visão profética da igreja, ela será a última trombeta. Os sinais estão aí, a primeira trombeta já tocou, os seus efeitos continuam, a segunda trombeta tocou, os seus efeitos continuam, a terceira trombeta tocou, os seus efeitos também continuam, mas a quarta trombeta ainda está por tocar. Quando será isso? Jesus vai voltar a qualquer momento. O arrebatamento da igreja é iminente, qualquer instante. Pastor Ricardo e queridos telespectadores, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu gostaria de ler o versículo 13 do capítulo 8 ainda de Apocalipse, que diz, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Nós sabemos que, por essa visão profética do livro do Apocalipse, assim que a igreja for arrebatada, o mundo entrará na tribulação. Grande tribulação. E depois na grande tribulação. Serão 7 anos que estão reservados aí para o adversário, o anticristo operar e todos os detalhes que estão ali contidos no livro do Apocalipse. A igreja estará na glória, nas bodas do Cordeiro, mas o mundo permanecerá debaixo dos juízos de Deus. Esses avisos, esses marcadores proféticos avisaram a população, avisaram o mundo, avisaram a igreja. A igreja fiel do Senhor está atenta, vigilante para esse glorioso dia, porque ela será arrebatada.
mas o mundo ficará debaixo desse governo do anticristo. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas que ainda hão de tocar. Então a quarta trombeta marcará o arrebatamento, a quinta, a sexta e a sétima estarão tocando na tribulação, na grande tribulação, mas nós, Igreja do Senhor, já não estaremos aqui. Então, com isso, pastor Ricardo, nós terminamos a parte profética dessa primeira festa de outono, que é a festa das trombetas. Interessante, pastor Gerson, né? Você falou aí, terminamos, né? Começamos com o histórico, terminamos com o profético. É verdade. Que é o que a igreja precisa entender, né? Mais ainda. É verdade. Então eu me despeço de todos com a paz do Senhor, até o próximo programa. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes da TV Manaim. Deus nos abençoe.